Eu amo o clima festivo desse canal. Olá, tags e marcianos, tudo bem com vocês? Eu sou simplesmente a Laura e bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no Natal nós tivemos gorro de Papai Noel, então na Páscoa nós temos orelhinhas de coelho. E eu sei que semana passada a gente não teve nenhum vídeo, porque eu postei um conteúdo lá no Instagram, eu tô tentando ser um pouco mais ativa por lá, então se você ainda não me segue, o arroba é simpleslaura, e se quiser cortar caminho, o link vai estar aqui na descrição. Além de ficar um tempinho sem gravar vídeo, eu fiquei um tempinho sem trazer nenhuma resenha aqui pro canal. Então hoje eu finalmente vim com a resenha de A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, ou o livro que eu mais coloquei post-its na minha vida. E eu sinceramente nem sei por onde começar a resenha de um livro que me marcou tanto em um espaço de tempo tão curto, mas eu vou tentar. Gente, esse livro que me deu foi a minha avó. Ela chegou um dia e falou: "Nossa, Laura, eu li esse livro, ele me marcou muito, eu achei na livraria e comprei pra você." E na hora eu falei: "Nossa, eu vou ler." Terminei o livro que eu tava lendo, que eu sinceramente nem lembro qual era na época, e comecei a devorar A Insustentável Leveza do Ser. Mas sobre o que se trata A Insustentável Leveza do Ser? Esse livro que tem um nome um pouco de autoajuda, né? Bom, nos 2 primeiros capítulos do livro, nós somos introduzidos a alguns pensamentos do narrador, que na história ele é observador, mas em um certo nível ele conhece todos os personagens. Nós não sabemos como, quando ou onde, mas ele conhece todos esses personagens de pertinho. Falando em personagens, nós somos introduzidos primeiramente ao Thomas, que pra Praga, né, na capital da República Tcheca, da década de 60, ele era um grande galã. Ele era ali um cara muito bem sucedido, muito bonito, que namorava várias mulheres e também trabalhava como médico. E como eu disse, ele era muito mulherengo. Mas esse status de mulherengo muda quando ele conhece a nossa segunda personagem principal, a Teresa. A Teresa é uma garçonete, eles se conhecem no restaurante, acabam se relacionando e nenhum dos dois esquece um do outro. Até que um dia a Teresa vai para Praga, na República Tcheca, e se muda para a casa de Thomas. E uma coisa que me marcou muito nesse livro foi o desenvolvimento do relacionamento dos dois. Tanto que a Teresa foi a primeira mulher que o Thomas dormiu. Antes ele se relacionava com as mulheres e ia dormir no divã e deixava as mulheres na cama. A Teresa não, eles dois dormiram em um divã. Então o desenvolvimento do relacionamento deles é muito bom. O começo, o meio e quando as coisas começam a dar um pouco errado. Durante o meio do relacionamento dos dois, quando ele já tá um pouco mais desenvolvido, a gente descobre o que pra mim foi a melhor personagem do livro, a Sabina. A Sabina é uma das inúmeras amantes de Thomas e sua melhor amiga. A Sabina é uma artista, literalmente. Ela foi pra escola de belas artes, que por causa do período era muito forte na Europa, e ela viajava por tudo quanto é lugar, tinha sua própria galeria, suas próprias pinturas e se relacionava com Thomas. Um pouco mais pra frente, nós somos introduzidos ao nosso quarto personagem, que completa mais ou menos o enredo desse romance, que é o Franz. O Franz é um professor universitário casado com uma mulher chamada Marie-Claude e ele também trai Marie-Claude com Sabina. E bom, nosso enredo se desenvolve daí desses 4 personagens e não ache que todos eles aparecem de uma vez, porque o livro é dividido em várias partes e os personagens vão aparecendo justamente aos poucos. Mas é tipo novela da Globo, no final todos eles se conhecem mais ou menos. A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, traz uma carga emocional visceral. A gente aprende muita coisa com os sentimentos dos personagens e a gente acaba associando a nossa própria personalidade a deles. Então nós aprendemos um pouquinho da história de cada um dos personagens, o que é muito mágico. Poucos livros conseguem fazer isso. Por justamente explorar cada um dos personagens, o livro às vezes acaba ficando muito denso, mas depois que você pega o jeito do livro, você não consegue largar ele de mão. Inclusive, só pra vocês verem, quando eu falo de carga sentimental, todos esses post-its aqui foi quando alguma citação me marcou, alguma questão do livro me marcou, enfim. Junto com essa carga emocional, a gente também tem uma carga histórica e uma carga de referências e intertextualidades muito grande. Em um determinado momento da história, por exemplo, a Teresa adota uma cachorrinha e ela dá o nome dessa cachorra de Karenina, fazendo referência ao grande livro de Lev Tolstói, Anna Karenina ou Anna Karenina, enfim, vários nomes por aí. Quanto à carga histórica, o livro ele tem um contexto histórico muito delicado. Então se passa aí na Praga da década de 60, quando todas as tensões na Europa estavam acontecendo. Então ainda existia a União Soviética, tinha acabado de passar a Segunda Guerra Mundial. Também teve o grande evento da ocupação de Praga, que também é narrado nesse livro. Esse livro também nos mostra um pouco como a arte se relacionava a esse momento histórico, justamente através da personagem Sabina, que foi para uma escola de belas artes.
Um dos grandes questionamentos do livro e um dos grandes ensinamentos dele, bem mais pro final, é quando ele compara o estilo artístico da época com o que estava acontecendo, justamente tentando trazer beleza para onde não tinha beleza. Esse livro também fala muito sobre traição e sobre os sentimentos desses personagens. Igual eu já falei, uma carga sentimental muito visceral. Eu empaquei nesse livro muitas vezes justamente por ser um livro muito denso, com uma linguagem um pouco complicada e muitas referências, inclusive alguns trechos em alemão, porque o autor chega a citar Beethoven. Mas a melhor decisão da minha vida foi, de fato, continuar esse livro e chegar até o final, porque vários enredos acontecem ao longo do livro. Esse é o tipo de livro que não tem clímax. O clímax acontece no enredo todo com os personagens, porque a gente vê que a qualquer momento aqueles personagens podem explodir ou simplesmente sumir do livro. E o grande questionamento do livro é, de fato, como a leveza do ser também pode ser pesada. Logo aqui na contracapa, nós temos um trecho do livro que fala: quanto mais pesado é o fardo, mais próxima da terra está a nossa vida e mais real e verdadeira ela é. No título nós também temos essa dualidade, afinal, como uma leveza pode ser insustentável. O livro também traz lições sobre compaixão e a própria vertigem, aquele frio na barriga que a gente sente, sabe? Pra mim deveria ser uma leitura obrigatória, um dos livros que mais me marcou na minha vida. E fala sobre leveza, mas não é um livro leve, então se você for ler A Insustentável Leveza do Ser, eu recomendo que tire tempo especificamente para esse livro, não use duas leituras ao mesmo tempo. Acredite, eu tentei e não consegui. Primeiro porque esse livro vai te prender e segundo, igual eu falei, é um livro um pouco mais denso e com muitas referências. Se prepare para mergulhar de cabeça em revoltas interiores dos personagens, revoltas históricas, revoluções artísticas e revoluções sentimentais de cada um desses 4 personagens principais que tanto marcam o nosso romance. Gente, um segundo para falar dessa capa. É capa dura, eu acho essa edição lindíssima e aqui já estamos introduzidos ao cenário que é Praga. Inclusive, gente, você vai sair desse livro querendo viajar pra Europa inteira, pra Praga, pra Bélgica, pra tudo quanto é lugar. E é isso, gente. Muito obrigada por chegarem até aqui. Espero que estejam um pouco cativados a lerem A Insustentável Leveza do Ser, porque é um livro que eu com certeza recomendo. E bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, espero também que estejam aproveitando o feriado pascual de vocês. Pascual? Feriado de Páscoa de vocês. Convido vocês também a se aconchegar, se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e me seguir lá no Instagram, @simplesLaura. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!